a Silvana de Oliveira, do Working Freelance. Estamos aqui com o Dr. Cristiano de Souza, advogado de São Paulo. Bom dia, doutor, tudo bom? Bom dia, Silvana, tudo bem? Tudo. Temos um tema que está bastante batido ultimamente. Fui eleito síndico, e agora? Então, vamos falar um pouco sobre isso. O que o síndico pode e não pode fazer? O síndico, quando escolhido dentro de um condomínio, ele pode fazer, a partir daquele momento, como representante da coletividade, o que ele entender ser bom para aquela coletividade e de interesse daquela coletividade. Uma das primeiras atitudes que ele deve tomar é conhecer o condomínio que ele vai gerir e conhecer os anseios daquela coletividade. Com isso, ele vai conseguir trilhar e planejar as estratégias de gestão para frente, para aquela gestão dele, para aqueles tempos que ele vai estar à frente como representante, né? Então, o primeiro passo dele é planejar, conhecer e planejar o condomínio que ele vai gerenciar. E qual que é a postura do síndico dentro de um condomínio, seja ele o morador ou o profissional? Nós temos que entender que, primeiro, essa divisão de morador e profissional, ela é uma divisão apenas de mercado. Ela não trata de uma divisão de lei, por exemplo. A legislação não faz diferença nenhuma se você é um síndico externo, contratado, profissional, ou se você é um síndico orgânico morador. Ela não tem nenhuma divisão, nenhuma diferença a respeito disso. Então, o síndico será sempre aquele síndico. O que ele deve fazer, né? O que ele deve buscar disso é exatamente a questão de ele, como síndico, representante, seja morador, seja profissional, ele ir até o momento, né, que não encontre obstáculos ali de prejuízo. Ele tem que conhecer o histórico desse condomínio. Sim. Ele pode fazer uma auditoria, por exemplo, das gestões passadas. Se assim entender a coletividade, ele poderia agir dessa forma. Mas ele tem que agir também com certos critérios. Ele tem que apresentar ao condomínio os riscos que isso pode causar. Por que riscos? Porque, teoricamente, nós temos que essas gestões passadas tiveram as suas contas aprovadas ou não. Se não aprovadas, já foi decidido o que deveria ser feito por aquelas contas. Se foram aprovadas essas contas, elas têm exatamente um ato jurídico perfeito. Então, aprovadas pelas assembleias, como que eu posso mexer nessas contas? Como que eu posso auditar de novo e descobrir erros? Eu teria que provar indícios de erros antes, provar não, mas ter indícios de erros antes, para que eu convença a própria assembleia que aprovou que suspenda aquela deliberação de aprovação para a análise novamente daquelas contas, uma vez que pode ter sido levado a erro todos aqueles condôminos. Então, ele pode buscar até uma situação nesse sentido. Né? Sim. E você falando sobre erros em balancete, essas coisas, que apareceu, né, vamos supor, que apareceu algum indício de erro, essas coisas, como assim, falsidade ideológica em balancete. Aí você joga aquilo na Assembleia. A gente sabe que existem as questões de procurações, que daí existe aquela turma do deixa disso e vamos aprovar do jeito que está. Como é que se comportar e como que agir nesse momento, que se você encontra uma falsidade ideológica, principalmente na assinatura do parecer do Conselho, o que fazer nesse momento? Porque se você jogar na Assembleia, existe aquela turma que vai atrás de procuração para fazer aprovar a qualquer custo, independente se tem o erro ou não. Aí tem uns 4 condôminos que vê aquele erro. Como agir nessa hora? Essa questão de erros dentro do condomínio sempre deve ser levado com muita cautela. Primeiro, porque essa cautela? Porque você não vai poder acusar alguém sem nenhuma comprovação. No máximo, você vai ter indícios. Num primeiro momento, você vai ter indícios, a não ser que seja algo muito gritante. O conselho, as pessoas colocam sendo
apenas a pessoa que analisa pastas, né? Na verdade, o conselho ele tem uma séria responsabilidade. Primeiro, saber se esse conselho é um conselho consultivo com caráter fiscal, é um conselho só consultivo ou é um conselho fiscal. Ele sendo um conselho fiscal ou de caráter fiscal, é ele que vai dar o parecer e que vai embasar a Assembleia. A Assembleia vai aprovar as contas daquele síndico, mas com embasamento do Conselho. Sim. O Conselho ele não pode ser omisso ou assinar tudo sem ler. Ele tem que ler, porque ele é o responsável por levar a Assembleia a erro, por exemplo. Com certeza. Não é o síndico que leva a erro a Assembleia. É o Conselho que está levando a erro a Assembleia, porque é o Conselho que dá parecer a essa Assembleia. Então, esse é um ponto muito importante para que a gente analise isso. Se o Conselho for consultivo, de caráter fiscal também, a gente não pode esquecer que, como consultivo, muitas vezes, ele está lá para auxiliar o síndico. Tudo isso vai ser embasado na sua convenção. A convenção vai estabelecer os critérios outros que não aqueles que estão determinados em lei, seja pela Lei de 64, seja pelo Código Civil. O Conselho Consultivo, por exemplo, a figura dele está na Lei de 64. O Conselho Fiscal está no Código Civil. Então, nessas condições, nós temos que primeiro entender que dentro da gestão condominial, o conselho tem um caráter muito pesado, muito forte. Ele não é só um número de pessoas que é palpiteiro ou simplesmente assina sem ler ou não faz nada, é só para fazer número. Não. Ele está representando a coletividade também, ele também está responsável pela valorização de um patrimônio e a pacificação dentro daquele condomínio. Lembrando que pacificação não é simplesmente não ter violência. Pacificação também é você ter uma habitação saudável, um convívio saudável de números, de segurança jurídica naquela questão. Então, tudo isso tem que ser muito bem avaliado pelo síndico que está entrando dentro do condomínio. Como foi o histórico disso? Como que é o apoio que ele tem? Quem é o conselho atual? Não adianta vir aquele conselho com sangue nos olhos, querendo pegar a gestão passada e esquecer da gestão presente. Então não adianta nada eu querer gastar quase 12 mil reais ano para fazer uma auditoria do passado, sendo que a auditoria presente, que é muito mais importante às vezes, porque aquela do passado já foi aprovado contas, eu esqueço, eu deixo passar. Eu falo tanto em transparência, em compliance, em regras de governança, de boa gestão, no passado, mas esqueço do presente, que é aquela que eu faço parte e sou responsável por aquela. Então, eu tenho que balancear essa questão. Óbvio, encontrando desvios, encontrando questões que causaram prejuízo ao condomínio, eu devo correr atrás desse prejuízo como respeito à coletividade. Apresento com respeito e apuro com respeito. Por que eu falo essa questão do respeito? Porque nós temos que tomar cuidado que dentro do condomínio, apesar de termos uma gestão informal porque não há regras contábeis de administração obrigatórias ao condomínio, há de boa gestão. Há o que é, por exemplo, recomendável, mas nós não temos uma lei que obrigue a. Entendeu? Então, nestas condições, nesta informalidade, eu tenho que tomar uma série de cautelas. E essas cautelas, inclusive, vêm acontecendo quando da reforma trabalhista, a primeira reforma trabalhista que nós tivemos, nós tivemos ali a criação dentro da CLT da indenização extrapatrimonial, aonde o síndico, para nós de condomínio, por omissão ou ação, ele tem que coibir ou evitar de falar mal, inclusive, das empresas que têm relação de trabalho com o condomínio. Pessoas jurídicas. Então, aquela visão de, olha, aquela empresa só tem vagabundos lá dentro, aqueles funcionários só tem sacanas. Ele tem que tomar cuidado e coibir também a coletividade de falar isso. Caso contrário, ele, como representante do condomínio, o condomínio poderá ser acionado por danos extrapatrimoniais. Então, nós temos que tomar cuidado até no agir. Vamos falar da gestão passada, vamos com cautela. Porque a gestão passada pode, e isto é um caso que já chegou até o Superior Tribunal de Justiça anos atrás, onde houve uma decisão de que o desvio de finalidade do rateio em prol do condomínio não é ilegal.
Então, olha a situação delicada que nós estamos vivendo. Né? E se a gente for verificar, não é que a jurisprudência, nesse caso, ela está errada. Porque Sim. a figura do rateio condominial, e eu falo sempre, não cota, não pagamento, é rateio condominial, eu estou falando da figura jurídica, da natureza jurídica, daquele valor que eu contribuo. É uma contribuição rateando despesas. Independente ali, se foi deliberado um rateio extraordinário para uma obra específica, mas de repente dentro daquele condomínio, por uma questão administrativa e de estrutural, surgiu uma obra mais emergente. E nesta obra mais emergente, eu tive que desviar a finalidade de um rateio específico e depois comunicar à Assembleia. Este desvio, naquele momento, era em prol da coletividade. Foi em benefício da coletividade. Não houve desvio para o bolso de alguém. É uma coisa necessária, né? Exato. Nós temos que começar também a racionalizar, a pensar exatamente no que nós estamos arrecadando. Dentro do condomínio, eu estou arrecadando para o benefício do patrimônio de todos. Então, mas olha, você não pegou... Veja, a própria legislação determina que não é em todo caso que eu pego a Assembleia antes, a deliberação da Assembleia antes. As obras urgentes, necessárias, porém de caráter excessivo, né? Ou melhor, as obras urgentes e necessárias, ali, eu vou ter que fazer e comunicar à Assembleia depois. Não, com certeza. Né? Então, eu ajo e comunico. Não, nessa questão de emergência tem que ser feito para depois prestar conta o quanto antes para a Assembleia, para os condôminos, o que está acontecendo, né? E voltando nessa questão de balancete, doutor Cristiano, a gente vejo muito e tive um fato real que tem uma falsidade ideológica até em assinatura, aquela pressa de vou assinar os balancetes para empurrar, passar para frente para continuar. E é aquilo que eu te falei até anteriormente, como que a pessoa vai fazer? Se tem a prova ali que isso realmente aconteceu. Vai ter uma maioria que vai querer aprovar porque quer tocar para frente e está fechando os olhos para aquilo. E tem a prova ali na mão que aquilo realmente tem. Como daí 3 ou 4 moradores podem resolver em relação a isso? Então, Silvana, a gente tem que avaliar essas questões com muita cautela. Tá? Primeiro, a prática, depois a teoria. Na prática, existe um costume de que o conselho assine todas as pastas, ou todos os livros, ou todos os balancetes, a nomenclatura que você quiser dar. Mas isto é um costume. A legislação, ela fala simplesmente que o Conselho Fiscal, se for fiscal, ele deverá dar o parecer à Assembleia sobre aquelas contas. E a Assembleia vai assumir a deliberação de aprovar ou não aquelas contas numa Assembleia que o síndico convocou. Olha a tríade do negócio. Então, nesta tríade, o Conselho pode muito bem não assinar nenhuma pasta, mas emitir um parecer final. Sim. Entendeu? A lei não determina que ele assine. Quem vai determinar que ele assine vai ser a sua convenção. No 1334 do Código Civil fala que dentro da convenção vai estar ali a forma da administração. Então, com essa questão, esta forma da administração poderá ter a determinação de assinar mensalmente estes livros, balancetes, prestação de contas, conciliação bancária, o nome que eu quiser dar. Mas a convenção é que vai determinar. Se ela não determinar nada, eu posso seguir o que está na lei. Uma vez por ano, eu dou parecer ao condomínio. Então, esta análise tem que ser muito bem determinada, muito bem analisada. Porque há uma praxe
de você, ele não assina o livro todo mês, e como você falou, há uma correria para que tenha todas as pastas assinadas. Eu não sou obrigado a assinar. Se eu não concordei, eu não assino. Eu posso ou não dar a minha opinião naquela pasta, mas eu também posso dar uma opinião anual. Né? Eu posso dar uma opinião anual. Faço um parecer a respeito do assunto. Então, eu tenho que analisar o que o meu condomínio fala. O que tem de determinação no meu condomínio. Né? É bem particularizado essa questão. Não, porque é até um exemplo que eu te dou. Vamos supor, eu sou o conselho fiscal, tem de praxe, todo mês o conselho fiscal dá uma olhada lá na pasta, assinar, tem uma folha de parecer, só que em vez de eu assinar, você assina por mim, e você nem é do conselho. Você, vamos supor, seria um suplente. É isso que eu falo, entendeu? Porque eu vi um fato real que ocorreu sobre isso. Então, conforme a situação, você vai ter ali a questão. Se ele é suplente, ok, ele assinou, mas não por você, talvez. E se assinou por você, ele tem que, a administração tem que provar o porquê mandou para ele primeiro e ele assinou e não você. Agora, precisa verificar que você, se teve acesso a essa pasta ou não. Não tive porque ninguém me mandou. Ou não tive porque eu estava viajando. Né? Então, tem que ser justificado. O que é recomendável? E aqui é uma recomendação. Que haja reuniões periódicas com o conselho. Para que este conselho possa avaliar e discutir a situação passo a passo, mês a mês. Controladamente o que foi previsto e o que foi realizado. Então, na previsão orçamentária, eu tenho a previsão e eu tenho a prestação de contas, o realizado. Acompanhamento disto de forma mensal me dá um controle maior dentro do meu condomínio. Com o certeza. Previsto e o realizado. Evitando aí a questão. Agora, se alguém assinou por mim, copiando a minha assinatura, crime. Aí é crime. Com certeza. Agora, se assinou no meu lugar, na função de suplente, há dúvidas, não é crime, mas há dúvidas se foi praticar uma boa prática ou não, mas não tem nenhuma ilegalidade, teoricamente. Sim. Disso. Não, tá ok. E a relação de síndico com a administradora, como é que ela deve ser? O síndico ele tem que ser enérgico em cima da administradora ou tem que ficar aquele síndico assim que, eu não vou cobrar, eu não vou pedir para ela arrumar porque tem uma relação de meio parentesco, de amizade, essas coisas, então não quer mais ser enérgico? Silvana, a questão de administradora dentro dos condomínios é uma questão até mesmo regional. Tá? Cada região do país tem a visão de como é o trabalho de uma administradora. Algumas regiões do nosso país, a administradora faz apenas o fechamento. Outras regiões, como São Paulo, a administradora acaba atuando como se até síndica fosse, decidindo as questões, fazendo absolutamente tudo. O que nós temos na legislação? 1347, artigo 1347 do Código Civil. O síndico é que administra o condomínio. Ele é escolhido para administrar o condomínio. Então, num primeiro momento, quem administra o condomínio é o síndico, aconselhado, assessorado com uma consultoria da administradora ou dos escritórios que assim se comportam, como administradora de condomínios, pela nomenclatura. Então, estas empresas, elas primeiro são contratadas pelo condomínio para assessorar quem quer que for da gestão. Então, assim como o síndico representa a coletividade, recebeu da coletividade esta graça, este poder, esta confiança, a administradora, por sua vez, também recebeu essa confiança para auxiliar o síndico. Se ela não presta um bom serviço, regionalmente ela não cumpre as obrigações que regionalmente você esperava, é uma relação de prestação de serviço, é uma relação comercial, é uma relação que eu posso falar, olha, administradora, muito obrigado, vou partir para outra. Como partir para outra? De acordo com cada contrato. Não, com certeza. E o síndico, como é que ele deve tratar esses assuntos financeiros e administrativos, doutor? Ele deve tratar como sem importância ou ele deve colocar uma importância mais especial ainda porque se trata de dinheiro e questões de terceiros?
se ele não tomou as precauções, e eu já explico quais precauções que ele deveria tomar quando ele foi escolhido na Assembleia da Escolha, ele é o que responde ativa e passivamente pelo condomínio, na forma de representação, e ele é que vai também responder pelos pagamentos, contratações e pagamentos. Agora, ele pode se precaver, e a legislação permite essa precaução. Artigo 1348, parágrafo 1º e 2º. A Assembleia pode escolher terceira pessoa para representar o condomínio, ou o síndico pode solicitar que a Assembleia autorize terceira pessoa para ou representar ou ter as funções administrativas. Então, nestas concepções, o síndico pode se isentar de responsabilidade, sim, se estiver bem colocado numa ata a deliberação da Assembleia. Então, ele tem que tomar cuidado quando ele está sendo eleito e as funções daquela administradora quais são. Então, é aconselhável, havendo uma consultoria que cuida, por exemplo, do pagamento, que seja definido na Assembleia como é o procedimento, e isso conste da ata, para que ele seja responsabilizado nos limites da sua função. Então, se é função dele autorizar e não pagar, então ele vai ter que autorizar, ele é o responsável por isso. Se ele autorizou algo que era indevido, ele responde. Agora, se ele autorizou R$1.000 e pagaram 1.500, estes 500 é de quem pagou. E não, a responsabilidade é de quem pagou e não dele que autorizou. Não, com certeza. Você acabou de falar agora há pouco que tem que ter muito cuidado enquanto o novo síndico ele entra em falar da gestão anterior de empresas anteriores, né? Então, eu até a pergunta até mesmo quase repetir, a relação do síndico atual com a gestão anterior. Ele é responsável, ele simplesmente é uma pessoa que vai tentar organizar, vamos supor que ele pega um prédio todo bagunçado, por causa que a gestão anterior foi bem bagunçada, então ele não tem responsabilidade da gestão anterior, ou ele tem? Na responsabilidade que você cita, uma responsabilidade civil, pessoal, ele não vai ter. Porque a gestão dele, os atos dele, estão do momento que ele foi escolhido para frente. Sim. Agora, como gestor, a responsabilidade de pagamento de obrigações do passado, ele tem total responsabilidade a respeito disso. Ele não pode virar e falar, não vou pagar porque isso é da gestão passada. Não, com certeza. Então nós temos que diferenciar a responsabilidade, porque ele, quando ele assume a gestão, e nessa questão a gente tem que diferenciar muito bem, eu assumo hoje, mas eu estou também assumindo a gestão como um todo. A minha gestão é 2019, 2021. Mas eu, como gestor daquele condomínio, recebo as responsabilidades do condomínio de gestões passadas. Sim. Não sou responsável pessoalmente pelos fatos que ocorreram no passado, mas sou responsável pessoalmente pelo cumprimento destas obrigações, se periódicas e atingiram a minha gestão. Então, como assim? Eu tenho um parcelamento ocorrendo, assumo a administração e falo, não vou pagar, vou dar moratória nesse parcelamento. Tem que tomar cuidado, né? Isso é governo que faz. Agora, dentro do condomínio, a governança de síndico, ela não permite, de forma abrupta, você ter uma situação desse tipo. Permite, no entanto, eu analisar como foi feito e se houver alguma falha, alguma forma nula ou anulável, eu contestar isso. Tá bom? Com certeza. Situações bem delicadas, bem precisas. Não, são bem cuidadosas, porque a gente está sempre envolvendo e mexendo com bens e dinheiro de terceiros, né? Então a gente tem que estar bem cuidando com isso aí. E além disso, Silvana, a gente tem uma situação muito séria. Uma das formas de nós gerarmos um conflito institucional, inclusive,
é nós assumirmos a gestão, mas não assumirmos os erros do passado. E quando nós estamos ali, somos síndicos, né? Eu não gosto muito de falar a palavra estou como síndico. Não, eu sou síndico porque eu ali fui escolhido para ser síndico naquela gestão. Então, quando eu sou síndico daquele condomínio, eu estou assumindo também a liderança daquele condomínio e os erros que ele cometeu no passado, como instituição. Então, se eu tiver que pedir desculpas por um erro do passado, sou eu que vou pedir desculpas. Eu não vou poder chegar, porque aí eu estou cometendo uma situação de provocar um conflito maior. Eu não vou poder chegar e falar, olha, sabe o que acontece, Silvana? Caiu uma pedra lá no seu carro, mas foi na gestão passada, porque não tinha manutenção, tá? Então dane-se você, vai procurar seus direitos. Não, eu tenho que virar e falar, olha, Silvana, você me desculpa. A gestão não estava muito boa, mas a gente está tomando conta agora da manutenção, vamos cuidar dessa situação. Nós temos que saber assumir erros. Assumimos a gestão e assumimos o erro do passado como instituição, não como pessoa, gestor. E como gestor, eu falo, olha, eu estou tomando providências, né? Fique muito bem claro, gestão passada, mas eu estou tomando providências. É minha responsabilidade. Não, com certeza. Já pensou, cada prefeito, cada governador, cada presidente que entrasse e falasse, esqueça o passado, vamos... Já tá tão ruim o negócio, que Deus me livre. E relação de síndico e funcionário, doutor? Qual é a melhor forma? Porque temos casos já ali que quando o síndico tentou, sei lá, ele foi amigo, tentou fazer várias coisas assim, ajudar o funcionário, mas também cometeu erros na sua gestão, que depois que o funcionário foi embora, entrou com ação judicial trabalhista e ganhou mais de 100 mil reais nessa brincadeira. Então, como que tem que ser essa relação de síndico e funcionário nessa hora? Primeiro, uma relação amistosa, mas sem perder a gerência. O síndico é o representante da coletividade. O funcionário é o funcionário do condomínio. O síndico vai determinar, quando ele entra, óbvio, observando o que tem do passado, as escalas que tem no passado, as funções que se tem no passado, observando isso, criando, lendo essa história do condomínio, gerando agora uma nova função, uma nova administração, inclusive de gestão funcional. Quem não se enquadrar, o síndico tem total autonomia como representante do condomínio de demitir ou admitir funcionários. Deve-se tomar, óbvio, alguns cuidados, vendo a coletividade, qual é o perfil do funcionário que você tem, qual é o perfil de que você precisa, qual é o perfil que pode você dispensar, se for o caso. Sim. Mas não é necessariamente uma preocupação ao síndico de receio de que a coletividade vai contra você. Óbvio. Alguns cuidados de comunicação você deve tomar. Alguns cuidados de transparência você deve tomar. Sem atingir a ofensa, mas atingindo metas. Então, apliquei metas dentro do condomínio e aquele síndico que já está, aquele funcionário, desculpa, que já está há algum tempo dentro desse condomínio, vamos dizer assim, não atingiu essas metas, não gostou dessas metas, não se adaptou a isto. Bom, eu tenho, óbvio, uma relação social dessa relação de trabalho, eu tenho uma responsabilidade social da relação de trabalho, sim, mas eu não tenho a obrigação de mantê-lo dentro do meu quadro de funcionários se este funcionário ele não se enquadrou ao perfil da administração gerada. Então, o que eu devo fazer? Bom, eu devo assumir as minhas funções e tomar as minhas providências. Poderá gerar isso algum dano financeiro ou algum encargo financeiro? Vamos chamar de encargo, melhor do que dano. Encargo financeiro ao condomínio? Pode ser que gere. Ótimo. Mas aí vai a trajetória da comunicação, de você expor e ser transparente à coletividade, porque quando você presta contas, você não presta contas de números, você presta contas de atos, você presta conta de atividade, você presta contas do dia a dia do condomínio. Né? Então, necessariamente precisa ser anual? Não. Você pode prestar contas destes atos, desse dia a dia, periodicamente. Não, e expor ao condomínio, olha,
ele é um ótimo funcionário, vamos dar toda a recomendação, mas ele não se enquadrou dentro dessa função, dentro dessa nova gestão. Não, com Então, certeza. vamos ter que dispensá-lo. E o funcionário vem entendendo que cada síndico tem o seu perfil, cada síndico tem as suas metas, cada síndico tem a sua, até pela sindicância terceirizada, pela sindicância externa, os funcionários têm se adaptado. Óbvio que tem ali aqueles desvios padrões de funcionários que vão direto na orelha, né, fazem os embargos auriculares em cada um dos moradores, cria uma condição desse tipo, mas a gestão de conflito que o síndico deve fazer, deve observar isso e sanar isso imediatamente. Se está acontecendo uma violência nesse sentido, uma estratégia nesse sentido, vamos utilizar aí as noções militares, a contra-informação, a contra-estratégia e ativar isso dentro do condomínio, os auriculares síndico-morador direto. Não, com certeza. E até acho que na hora de dispensar um funcionário, seja por esses motivos ou por outros, eu acho que o síndico ele deve programar isso para não ter um embate na receita do condomínio grande, né? Ele tem que, com certeza. Ele tem que, vamos supor, fazer uma programação, até se o valor for alto, qualquer coisa, chegar numa assembleia, ou chamar uma assembleia e falar assim, olha, vai ser esse valor aqui, vamos fazer de tal forma, vai ter que ser feito por causa disso, disso. Eu acho que isso se torna uma coisa bem mais transparente, né, doutor? Com certeza. A precaução, a previsão de você, o planejamento até mesmo de você fazer trocas de funcionários, que às vezes não são um, são dois, são três, são quatro. Nós estamos agora à frente de uma situação bem delicada para condomínios, que é a medida provisória que traz, entre outras questões, o programa verde e amarelo de contratação. Então, nesse programa verde e amarelo de contratação, alguns condomínios podem olhar aquilo e falar, puxa, olha lá a minha vantagem de ter um funcionário mais barato, né? Os encargos de folha mais barato. Mas eu tenho que tomar cuidado, condomínios com até 10 funcionários, eu só posso ter 2 nesse sentido. Esses 2, no entanto, eles não podem estar substituindo funções dentro do condomínio de funcionários que exerciam com encargos diferenciados. Posso mudar, de repente, a nomenclatura? Não vejo nenhuma questão se mudar também as funções. Não adianta mudar a nomenclatura e não mudar a função. Né? Então, a gente tem que tomar cautela. A portaria virtual, a terceirização, você mudar de funcionários próprios para terceirização, também são cautelas, porque nós temos que entender que a empregabilidade ela é uma responsabilidade social de todos os empregadores. Então, não é só do governo gerar emprego, é também do empregador fazer uma contratação consciente, fazer essa relação de trabalho consciente. Então, tenho colegas que são da área trabalhista, não é a minha área, mas tenho colegas da área trabalhista que me ensinaram essa questão desta relação social, esta responsabilidade social da relação de emprego. Ela é muito importante dentro da nossa sociedade hoje. Eu, como empregador, preciso colocar. Eu levanto sempre uma bandeira de que os condomínios poderiam ser organizados, a gente está com estudos aqui em São Paulo a respeito disso, junto à comissão aonde eu presido, a Comissão de Direito Condominial de Santo André, vamos iniciar um estudo a respeito dessa questão, que é a possibilidade de apresentar ao nosso governo federal uma linha de pensamento da aplicação da gestão de desoneração da folha de pagamento no estilo do Simples, específica para condomínio. Porque legal. a partir do momento que este condomínio ele tem a obrigação de ter um CNPJ, a partir do momento que esse condomínio tem toda uma discussão sobre a figura jurídica, e em alguns casos tem um reconhecimento diferenciado para ser tratado. Então, se ele tem esse regime já diferenciado de tratamento fiscal tributário, então está na hora de se levantar a bandeira e pegar aquilo que em todo condomínio gera de 70 a mais
a quase 80% em alguns condomínios do rateio das despesas, que se traduz em folha de pagamento em funcionários. Não estou trabalhando aqui com a redução da empregabilidade, da responsabilidade social, mas eu estou garantindo essa responsabilidade social da empregabilidade com uma redução de encargos de folha de pagamento. Hoje, cada vez mais, o condomínio está num nível que necessita ser observado de forma especial. Porque a sociedade inteira está se transferindo para residências condominiais. Não, e com certeza. Então, imagine, Silvana, só finalizando, imagine você trabalhando hoje com programas habitacionais populares, no estilo de HIS, de habitação de interesse social, de faixa 1, 1,5, 2, e você está trabalhando com estes condomínios, criação de condomínios, com encargos sociais em folha de pagamento que inviabilizam o valor do condomínio, chegando ao ponto de ser tanto quanto a parcela que você paga deste sistema habitacional, desse sistema de financiamento habitacional. Então, essa visão, inclusive, uma visão que veio do interior de São Paulo, de alguns membros do Ministério Público, que pediram, aqui em São Paulo a gente tem a CDHU, pediram a CDHU para subsidiar as parcelas condominiais também, porque as parcelas condominiais estavam mais caras do que as parcelas do próprio financiamento habitacional. Não, isso aí é verdade. Condomínio hoje está um absurdo. Então, é uma questão social. Então, é uma bandeira que eu venho apresentando aqui em São Paulo, é uma bandeira que é útil a todos, tem que ser muito bem enquadrada, porque nós sabemos que no Simples existem vários anexos, e dentre esses anexos poderá haver um desses que poderá ter mais encargos ao condomínio. Então, a gente tem que avaliar, sim, a aplicação disso com muita cautela para desonerar e não onerar mais. Não, com certeza. E hoje em dia, como você acabou de falar, está todo mundo morando em condomínio, seja ele condomínio casa, condomínio predial, essas coisas, sabe? Então, todo mundo tá indo para esse lugar. Eu acho que as leis da parte de condominial também, elas têm que ser mudadas, tem que ser mais ampla, não tem que ser tão omissa em um monte de coisa. Então, ela é bastante... Pensa só, e Silvana, nós estamos falando dentro desta visão, em mais de 9 tipos de condomínios hoje no Brasil, institucionalizados por lei. E nestes 9 tipos de condomínios, todos eles se baseiam na questão administrativa no condomínio edilício. Muito semelhantes ao condomínio edilício. Então, neste momento que nós temos, essas discussões que nós apresentamos, nós temos, sim, que trabalhar com muita cautela para observar o que é útil ao condomínio. Deixar flexível o que é flexível ao condomínio. Apresentar regras que facilitam a convivência, facilitam a vida condominial. E esta visão de facilitar a vida condominial é importantíssima para o dia a dia. Não, com certeza. Aí, voltando uma coisa que você falou, porque eu divulguei lá no meu Instagram, essa parte do contrato verde e amarelo, como você estava falando. Então, ele atinge os condomínios. Você poderia dar uma pequena explicação sobre como é que é e o que é, na realidade, isso daí? Ou o contrato é verde e amarelo, ou o contrato é colorido? Esse contrato colorido, essa medida provisória, ela vem com outros objetivos, ela vem com várias frentes, vários objetivos dentre elas. Ela altera uma série de situações, inclusive, da própria reforma trabalhista. A questão que envolve ali na segunda parte da medida provisória é bem detalhada, deixo para os colegas que são da área trabalhista verificarem as mudanças que ocorreram, sutis em alguns aspectos, por exemplo, os acidentes que ocorrem entre a casa e o trabalho não são mais acidentes de trabalho de forma clara, tal. Bom, mas deixa isso do lado. Agora, a questão da contratação
É uma medida provisória recentíssima, né? Ocorreu, acho que no dia 12 de É, novembro. foi acho que antes de ontem, uma coisa assim. Dia 11, foi no dia 11, foi publicada agora no dia 12. Uhum. Ela trata de uma contratação especial, uma contratação do primeiro emprego. Então, só vão ser beneficiados pessoas que vão ter o primeiro emprego. Carteira branca. Tá? Tá. São considerados a carteira branca ali o quê? São considerados a carteira branca a pessoa que tem o menor aprendiz, o autônomo, o intermitente, se não me engano, você me pegou de surpresa agora. Não, tá tranquilo. É mais ou menos isso. Mais ou menos esses casos que não têm uma relação permanente de trabalho, eles não vão ser excluídos, eles são considerados como primeiro emprego. Então é só para os novos, medida provisória. É só para os novos. Tá. É uma medida provisória que vai um salário, que ele deve ganhar até um salário mínimo e meio. Por isso, ele é restrito dentro do condomínio a algumas funções apenas. Um salário mínimo e meio. Aqui no município de São Paulo, um salário mínimo e meio atingiria a classificação de faxineiros. Tá? E demais, faxineiros e demais atividades não previstas anteriormente. Então, faxineiro, piscineiro, jardineiro, algumas atividades nesse sentido, que ganham de um salário mínimo e meio. Tá? Óbvio que alguns condomínios pagam mais, não estou falando que devem ganhar pouco. É o salário base que eu vi na Convenção Coletiva de Trabalho. Então, vamos lá. Ele atinge profissionais novos, primeiro emprego, atinge profissionais com uma faixa salarial específica. A contratação, infelizmente, essa medida provisória fala que a contratação deve ser de 24 meses a partir de janeiro. Então, ela não é permanente. Ele vai ter os benefícios de redução de encargos de folha, mas o empregador, ele não pode dispensar um funcionário, vamos pensar agora no condomínio, dispensa um faxineiro e contrata um faxineiro novo. Ele não pode fazer isso. Tá? Por que ele não pode fazer isso? Porque senão é muito fácil, né? Aí eu não estou atingindo o objetivo da medida provisória, que é dar novos empregos. E a medida provisória? Está dando novos empregos. Mas botando para fora outros. Então não é por aí. Agora, se essa medida provisória... se essa medida provisória é boa ou não, há uma série de contestações. Não é a primeira vez que se pensa nisso. Já houve outras oportunidades que se pensaram nisso nos outros governos anteriores. Aí se pergunta, bom, mas se contestou lá com o governo anterior, que era de outro regime partidário, agora se está colocando a mesma ideia. Momentos são diferentes, econômicos, sociais, momentos do Brasil são diferentes. Não vou defender nenhum lado, nenhum outro, não vou defender nem sequer a medida provisória, porque, volto a dizer, para mim, especificamente, pessoa física cristiana, considero que, atuando há mais de 25 anos em consultoria condominial, 23 só como advogado formado. Então, eu coloco que, para mim, na área condominial, isso é uma bala. E daquelas balinhas bem pequenininhas, do chiclete mini chiclete, sabe? Da Adams, da antiga Adams, mini chiclete da Adams. Alguns novos não vão nem saber o que é. Mas é aquela mini bala que coloca isso na gestão do condomínio. Para mim, tenho muito claro, óbvio, é um estudo que vai ser feito, um trabalho de levantamento que vai ser feito com colegas que são especialistas na área tributária, na área trabalhista, para a redução. O que merece o condomínio é a visão agora séria de uma redução de encargos de folha. Esta redução de encargos de incidentes na folha, na espécie, pego porque é o único que me vem à cabeça nesse momento, o simples, tá? O regime simples, para facilitar o condomínio, não só o condomínio de alto padrão, mas também o condomínio de Minha Casa Minha Vida, o condomínio de HIS, faixa 1. Para quê? Por quê? Ou melhor, por quê? Porque hoje, dentro de uma
do rateio de despesas condominiais, natureza jurídica do porquê que eu pago o condomínio. Eu estou trabalhando de 60% a 80% deste rateio somente a questão de folha de pagamento. Isto, independente se a folha é terceirizada, se esta folha foi transformada em portaria virtual, eu tenho que tomar alguns cuidados. Tá? Tenho que tomar alguns cuidados. Então, o condomínio precisa se beneficiar, ele pode ter isso faz parte, inclusive, da livre concorrência. Na minha visão, é a livre concorrência. Ele ter a decisão se ele vai querer um funcionário próprio, porque ele não quer ficar na mão, subsidiariamente, de uma terceirizada. Ele não quer ficar na mão. Ele quer ter um funcionário próprio, mas ele quer ter a vantagem também de redução do custo. E ter entre o terceirizado e o próprio, qual que é o melhor, será? Eu vou te dar o exemplo da onde eu moro. Onde eu moro, eu tenho uma função que em pouquíssimos condomínios tem, que é a função do manobrista. Por falta de espaço, de pátio de manobra, eu tenho manobrista. No meu condomínio, por eu ter esta particularidade de o manobrista ter que ficar com a chave do condomínio, a chave dos carros, nós não temos terceirizado. Por quê? Rotatividade não nos interessa, questões outras não nos interessam, cair na mão de uma terceirizada não nos interessa, ter briga com funcionário não nos interessa, porque a segurança nos interessa. Com certeza. Então, não que a terceirizada não tenha segurança, não é isso. Ela tem também a boa terceirizada tem. Mas tem muita empresa, como em todas as áreas que atuam em condomínio, tem muito profissional que entra no setor condominial achando que vai ganhar dinheiro porque condomínio não muda de lugar. Então, o condomínio tem um mailing que é maravilhoso. O mailing de hoje é o mesmo mailing daqui a 30 anos. O mailing que eu tinha 20 anos atrás é o mesmo de hoje, só agregou. Por quê? Porque tem novos condomínios surgindo. Mas é o mesmo endereço, as mesmas condições. Então, nós temos que tomar cuidado com os aventureiros condominiais que entram nessa área. Para dar segurança, para dar livre concorrência, para dar decisão ao condomínio, nada mais justo do que eu ter também a possibilidade de contratar funcionários próprios, administrar. Mas vai me dar trabalho. Mas isso é um problema meu. É minha coletividade que vai decidir. Não tem que ser o mercado, não tem que ser uma palestra, não tem que ser uma decisão de manual. Ela tem que ser uma decisão da minha coletividade, que não funciona como a sua coletividade. A minha coletividade funciona diferente. Isso que é condomínio. Condomínio é vida. São pessoas morando em condomínio. Circulou um vídeo pela internet do Mato Grosso, um condomínio que, eu não sei se é verdade ou não, me parece que é verdade, parece até que é uma propaganda, mas de um condomínio que colocou uma choperia. Nossa, festa! Dentro da área coletiva, com possibilidade de você utilizar aplicativo, comprar litros de chopp e tal. Ora, naquela coletividade, no Mato Grosso, no calor ali do Mato Grosso, talvez seja maravilhoso aquilo, mas se você for colocar isso em algum outro condomínio, pode ser que não dê muito certo, entendeu? Pode ser que não dê muito certo. Não, mas é verdade isso daí. Eu tenho acompanhado, doutor, em São Paulo, principalmente, tem saído várias sentenças. Eu vi uma última no Rio de Janeiro, que são sobre os condôminos antissociais. Então, eu tenho sempre visto, né, porque quem são esses condôminos antissociais, na realidade? Vou dar um spoiler agora dessa questão, que no dia 25/11, o escritório vai estar fazendo o primeiro debate do Sudeste virtual, com inscrições online, e o debate vai ser online. Ele vai ter a presença do Junqueira, do Rio de Janeiro, o Giovanni, lá do Espírito Santo, o Quênio, lá de Minas Gerais, e eu aqui por São Paulo. Nós vamos nos reunir para falar só sobre o antissocial e esta visão de exclusão ou expulsão ou restrição que você puder dar do antissocial. Antissocial é uma característica de multa punitiva, administrativa,
que o Código Civil colocou, mas uma das primeiras vezes que eu li a respeito disso foi o Isidoro Angélico, um desembargador do antigo segundo TAC aqui de São Paulo, onde ele trouxe essa ideia. Eu conheço ele como sendo precursor dessa ideia, talvez tenham outros em outros estados, mas ele traz esta ideia pelo uso anormal da propriedade e a possibilidade da pessoa incomodada pedir a restrição desta propriedade, aonde os elementos do uso e do gozo da propriedade ficam restritos. Há uma série de situações para esse caso, não há uma previsão legal, é uma adaptação jurisprudencial a respeito disso, em função do fim social da propriedade, em função da garantia da moradia que tem na Constituição, para terceiros, inclusive. Mas a gente tem uma série de dúvidas, e essas dúvidas que nós vamos apresentar, por exemplo, já antecipo algumas delas, para que fique o teaser no ar. Primeiro, eu restringi o uso e o gozo, mas eu não restringi a defesa da minha propriedade e não restringi a fruição. Os outros dois elementos que o Código Civil traz para a propriedade. Muito que bem. Nestas condições, eu estou excluído daquele condomínio, eu não posso morar lá. Mas eu posso participar de assembleia, não posso? Eu sou proprietário. Você continua sendo proprietário. Então, eu continuo tendo propriedade. Então eu posso participar da assembleia, porque eu continuo contribuindo com as minhas questões. Eu não estou mais morando lá dentro. Eu não estou mais usando a unidade, mas eu estou participando da assembleia porque eu estou com kit com o condomínio. Uma outra questão é a questão do tempo. Até quando? É ad eterno? Quando? Não existe prisão perpétua no Brasil. E ali? Né? Vai expulsar e vai ficar interno fora de casa? Eu não vou querer vender. Eu não quero vender. Essa é a única casa dele. É bonito. Pode ser minha única casa. Se for, então, olha só que loucura. Se for um bem de família, entendeu? Se tiver um estímulo emocional, um caráter emocional meu, eu recebi da minha avó aquele imóvel, como que fica? Então, a gente tem algumas questões para analisar. Esses debates, eu vou, óbvio, trazer, todos eles são favoráveis, eu talvez seja o único mais moderado ou contrário à exclusão, vou deixar isso no ar, mas a gente tem que trazer algumas definições. Eu já vi, não foi caso do escritório, mas a gente já viu um caso onde o juiz, além de colocar para fora o marido, né, ele acabou determinando que o resto da família tivesse um prazo para colocar à venda o imóvel. Ai, que horror! Pois é. Então, a que nível chega a interpretação jurisprudencial? E se eu considero... Aí eu vou mais além, hein? Mais além. Em 2019, nós tivemos uma legislação que alterou, desburocratizando o Brasil, alterou os conceitos de contratos dentro do Código Civil, falando que as intervenções estatais devem ser restritas nos contratos, porque a livre iniciativa, a livre contratação, a autonomia das partes deve se estabelecer. Se eu considerar que eu entrando dentro de um condomínio, eu estou aderindo a uma norma de comportamento, estaria equiparando ou não, dúvida, equiparando ou não o condomínio a um contrato de adesão, a uma adesão à norma. E se eu tiver essa adesão à norma, até que ponto esta interpretação ficaria a cargo do Poder Judiciário? De eu ser ou não um antissocial que recebia uma multa punitiva. Porque até então era multa, agora... Aí eu tenho acompanhado, principalmente aqui eu ainda não vi nenhum, mas eu vi São Paulo, eu vi Rio, essas coisas. Então a gente acompanha essas situações, a gente quer tentar entender quem são essas pessoas. Até eu estava querendo fazer um podcast sobre isso, até tenho o texto ali tudo, só não tive tempo de fazer. Porque na realidade eu acho que é uma coisa até nova no âmbito condominial essa situação, né? Ela não é tão nova assim, como eu te falei, de 2005,
a gente tem registro de textos acadêmicos sobre isso. Mas eu vou te colocar também uma outra questão. Se nós formos avaliar o 1337 com uma técnica de leitura legislativa, uma técnica de hermenêutica bem avançada, nós vamos colocar que o antissocial ele está num parágrafo único de um artigo 1337. O parágrafo único complementa o caput numa redação legislativa. Nessa questão, inclusive, no parágrafo único fala que a deliberação ficará até ulterior assembleia, até a próxima assembleia. O que me coloca, então, um pensamento, esse pensamento é bem minoritário, mas eu faço a reflexão a todos. Se ele é até ulterior à assembleia, se ele complementa o caput do artigo, não seria o antissocial, então, uma consequência e não uma assembleia específica? Ou seja, eu estou para deliberar um reiterado comportamento social, mas naquela assembleia que eu vou deliberar o comportamento social para multá-lo até 5 vezes, a coletividade vira e fala: Cristiano, chega! Já é a terceira vez que você está vindo com esse problema, é a terceira vez que nós vamos multar esta pessoa. Ele, para nós, tem uma incompatibilidade social. Vamos multá-lo em 10 vezes. E esta multa, porque ele não foi convocado para 10, ele foi convocado para até 5, esta multa fica até ulterior deliberação em assembleia, para que haja o devido processo legal de defesa. Por que eu não posso interpretar desta forma? Por que eu tenho que chamar uma assembleia específica para um antissocial quando não existe isso na legislação? Não está falando que eu vou convocar isso para você ser multado em 10 vezes. Está falando que até a ulterior assembleia, ou seja, é uma consequência. Eu tenho que parar um pouco, Silvana, e começar a aplicar o primeiro ano de faculdade, primeiro semestre de faculdade, chamado hermenêutica. Como que eu leio lei? Como que eu faço lei? Eu tenho que começar a aplicar isso na vida. E quando eu vou aplicar isso na vida como operador do direito, como um profissional que atua com o direito, eu também vou ver uma outra falha brutal. A falha da destituição pelo Código Civil do síndico. Lá fala o seguinte, 1349 fala o seguinte: atenção, atenção é meu. Atenção, mas naquela convocação feita nos parágrafos anteriores, no parágrafo 2º do 1348, o síndico poderá ser destituído. Ou seja, quando o síndico vai pedir à assembleia que transfira para alguém, a assembleia vira e fala: opa, seu síndico, não, peraí. Você já não está, então, administrando convenientemente o nosso condomínio? Você quer que terceira pessoa faça o seu serviço? Você já não presta contas para nós? Muitas vezes. É também uma consequência, e não uma assembleia específica, extraordinária, convocada com um quarto. Eu tenho que começar, eu faço aqui o contraponto para análise do que está sendo aplicado na prática e o que está escrito na lei. Agora, essa terceira pessoa que você fala ali, só em questões, vamos falar em questões daí de valores. Você paga, o síndico vai pagar essa terceira pessoa também? Para administrar. Mas ele não está pagando. Mas ele não está já pagando uma administradora? Ora, pois. Não, por isso que eu estou te falando assim, eu vou ganhar para ficar olhando e vou terceirizar todas as minhas responsabilidades? Eu acho isso errado. Não, aí eu tenho a seguinte situação. O 1348, parágrafo 2º, ele fala que quando o síndico vai pedir para a Assembleia a transferência, ou ele transfere poderes de representação, ou a questão das atividades administrativas. Ele vai transferir ou uma coisa ou outra. Ele não pode transferir as duas, porque senão ele deixa de ser síndico. Não, Mas a análise da coletividade poderá ser, 1349, a destituição dele por esse pedido. Não, com certeza, porque se ele não faz o trabalho dele direito, então... Exato. Por isso que ali
eu entro com quando na escolha do síndico, 1348, parágrafo 1º, já na escolha, a Assembleia determina. Não é a pedido de ninguém. A Assembleia determina. Olha, Cristiano, você vai ser o síndico daqui do nosso condomínio, mas fique tranquilo, vai ter uma administradora que vai fazer toda a parte administrativa, fiscal, tributária, trabalhista, toda a parte de suporte administrativo. Ok. Ela é que vai te representar junto a órgãos públicos, ela que vai te representar junto ao Poder Judiciário. Aqui eu entro com mais uma questão. Em função destes dois parágrafos, o parágrafo 1º e parágrafo 2º do 1348, também eu tenho uma leitura legalista ao extremo de que o preposto em condomínio não é aquele que recebe a carta assinada pelo síndico. É aquele que recebe a autorização por assembleia. Ah, sim. Porque todo mundo tem que autorizar, né? Isso. Eu tenho um colega que nós conversando a respeito disso, ele é magistrado de trabalho, ele falou, Cristiano, se eu levar isso para todas as audiências, eu anulo, porque seria um ato nulo o síndico assinar uma carta de preposição sem autorização da Assembleia. Com certeza. Com certeza. Então, é uma visão que na prática não se aplica, mas na teoria deveria ser conduzida, porque a lei fala isso. O síndico, 1348, é quem representa ativa e passivamente o condomínio, ok. Mas não está dizendo que ele pode transferir. Pelo contrário, parágrafo 1º e 2º fala que só a Assembleia pode autorizar essa transferência. Agora você então, falando... o síndico deveria participar de todas as audiências trabalhistas, cíveis, ou tributárias ou penais. Ele não pode transferir para outra pessoa, senão em virtude de deliberação de Assembleia. Não, com certeza. Isso é um formato legalista, tá? Agora, você falando em transferir, quando um síndico passa uma procuração para uma administradora para ela ter toda essa movimentação, mexer em conta de banco, essas coisas todas, a minha pergunta ele tem que ter, como você acabou de falar, tem que ter autorização de toda a Assembleia, porque ele sozinho ele não pode simplesmente passar, principalmente quando mexe com valores. Imagina se a administradora vai lá em nhoque na coisa. Então, muitas pessoas ficam com receio da gestão do síndico, ficam querendo limitar a gestão do síndico e esquecem de aplicar a lei. A minha visão, a minha leitura na legislação, não é a leitura da jurisprudência, tá? A jurisprudência aceita qualquer coisa pela informalidade de condomínio, está aceitando qualquer coisa. Infelizmente. Mas se nós formos legalistas, a leitura da lei é: síndico não pode transferir absolutamente nada sem autorização da Assembleia. Também concordo, que eu acho que a coisa tem que ser assim. Então, neste ponto, sequer a procuração adjudícia, ele poderia transferir sem que a Assembleia saiba quem é o advogado contratado. Em casos emergenciais, ele passa e comunica à Assembleia. Sim. Tá? Mas ele tem que comunicar. Por quê? Esses poderes de representação para o síndico são limitados. Eles não são absolutos. Ele não pode fazer uma procuração sem comunicar à Assembleia. Somente a Assembleia que o escolheu. Por isso, olha só a sutileza da linguagem, né? A sutileza da linguagem no nosso Código Civil. Por isso que no 1347, ele fala que o síndico será escolhido. O conselho vai ser eleito. Mas ele será escolhido. Por quê? Porque somente a Assembleia pode transferir os poderes dele para outro. Sim. Então, veja, sutileza legal de uma análise muito legalista, tá? Falo isso porque sei que sou voto vencido em tudo quanto é canto. Cara de triste, né? Mas não tem nada. A jurisprudência não me aceita. Nesse ponto, não é que não me aceita em casos meus, não é isso. É que ela tem a visão diferenciada por uma informalidade que se estabeleceu e um praxe que se estabeleceu no condomínio, né? Há anos vem se estabelecendo desta forma. De que o síndico, como representante, pode
assinar procuração, pode passar carta de preposto, mas desde 2003, quando entrou em vigor o Código Civil, ele tem esta determinação de que só a Assembleia pode transferir poderes. Porque na verdade ele está para representar todo mundo. A hora que ele tem autonomia, é a mesma coisa que eu tenho estudado muito essas questões de condomínio, tenho batido, eu acho muito importante tudo isso que você está falando, e até essa história do condomínio antissocial, fazendo essas palestras, workshop e tudo, acho que isso é muito interessante. E eu também acho que o síndico não pode simplesmente chegar, é a mesma coisa que ele pegar para casa e vender sem te perguntar nada, sabe? É mais ou menos isso que a gente sente, sabe? A segurança jurídica está nisso. Não, está no síndico ser transparente, e a lei já determina essa transparência. É que a prática não permite essa transparência e permite que o síndico faça bobagem, e nessa bobagem depois as pessoas vêm e falam, tem que ter governança, tem que ter compliance. Condomínio já tem compliance há muitos anos. Condomínio é a primeira regra de transparência, a primeira visão de transparência de gestão está em condomínio. O que nós temos é exceções a regras. Nós só aplicamos um pouco mais de critérios porque nós não aplicamos a lei. Porque nós interpretamos a lei diferente. Eu acho que se começar a aplicar a lei em condomínios, eu acho que as coisas elas começam a ficar bem mais tranquilas e fáceis de trabalhar, né? Porque, veja, Silvana, eu sempre trago uma linha de raciocínio que ela não dá para ser quebrada. A Constituição Federal garante a propriedade com o fim social, com todas aquelas penduricalhos que nós temos na Constituição. Mas ela também fala uma coisa muito importante. Ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. E quando eu pego que lei aplica-se a condomínio, eu tenho a lei de 64 e a lei do Código Civil, aonde determina de forma muito clara o poder de autorregulamentar o comportamento e a administração do condomínio. Então, nestas condições, autorregulamento com os limites dos princípios legais, tá? O princípio da reserva legal, ou seja, tem que ter lei anterior que fale sobre isso. Então, eu tenho os limites, mas dentro do condomínio eu tenho a minha autodisciplina sobre gestões administrativas e sobre comportamentos da sociedade, intramuros. Isso já está lá. Então eu tenho essa sequência lógica. Eu só posso fazer ou deixar de fazer, se não em virtude de lei. Eu tenho 1334 do Código Civil, que eu devo fazer a minha convenção estabelecendo critérios de rateio, administração, formas de assembleia, penalidades. Poxa, já tenho tudo isso? Então quer dizer que se constar na convenção, eu posso ou não fazer. Está lá garantido. Então, e aí eu tenho dentro da legislação específica, do capítulo específico de condomínio edilício, eu tenho já as limitações dos poderes do síndico. E estas limitações não são só os incisos do 1348, são também esses dois parágrafos importantíssimos dentro do 1348 que não são bem administrados, utilizados na prática. Aonde o síndico tem o poder de representar, mas quando ele quer passar para outro, eu preciso que a Assembleia me aprove. Porque... Caso contrário, eu fico responsável, né? Com certeza. Então, a gente vê muito essas coisas. Às vezes você pergunta, uma coisa que eu tenho visto muito é você fazer a pergunta para o síndico e o síndico terceirizar uma resposta. Então, ao invés dele responder, ele pede para outro responder. Então, eu até acho que numa outra entrevista a gente até falou sobre isso. Se não se sente à vontade, se não tem competência, se tem uma certa insegurança, entrega o chapéu e dá a oportunidade para outra. Agora, para síndico, proprietário que mora em condomínio, que é aquela pessoa comum, porque os síndicos profissionais hoje têm fazem curso, essas coisas todas, para ter um entendimento. Você aconselharia esses condôminos que são eleitos, escolhidos síndico, como você mesmo falou, a fazer um curso, a ter um melhor entendimento sobre essa matéria, ou tocar do jeito que está tocando aí com a barriga, sem menor conhecimento?
Hoje, na atualidade, a capacitação do síndico é essencial. E não é uma capacitação só para que ele seja profissional, é para que ele faça o gerenciamento, ele administre este condomínio de forma eficaz. Então, você tem vários pilares para a questão da gestão eficaz. A financeira, a administrativa, a conflitos, a questão judicial, inadimplência, segurança. Tem vários pilares, comportamento com os moradores, comportamento com os funcionários, comportamento de funcionários com moradores. Isso está na mão do síndico. Isso está na mão daquela pessoa que foi escolhida pelaquela coletividade com segurança jurídica para administrar o condomínio. Segurança jurídica porque ele tem, sim, já os seus limites, as suas obrigações de transparência, de prestação de contas, previsão orçamentária, de fazer a cobrança, de fazer a manutenção em função, inclusive, da prestação de serviços aos moradores que estão lá. Ele tem que chamar uma assembleia de emergência se acontecer algum incidente que vai causar problemas. Então, tudo isso que eu estou falando, tem que fazer seguro, tudo isso que eu estou falando está dentro do meu 348. Olha só, não estou falando nada demais. Eu estou mudando a palavra e falando exatamente o que está lá dentro do meu 348. E ele pode, sim, desde que a Assembleia aprove, transferir para uma administradora fazer alguma coisa, para uma contabilidade fazer alguma coisa. Em algumas regiões é um setor contábil que faz. Eu estou falando de forma regional no Brasil, a gente roda o Brasil vendo isso. Sim. Nós viemos, ele pode colocar um grupo de pessoas para, olha, este grupo de pessoas terá autonomia para fazer uma pesquisa dentro de um condomínio, pesquisa essa de mercado, pesquisa essa de prestação de serviço, pesquisa essa técnica. Então ele vai ter autonomia, e quando vai ter autonomia vai ter metas, vai ter objetivo, ele vai ter prazo. Tudo isso eu posso constar dentro da Assembleia. O que nós temos, Silvana, é uma preguiça mental. Isso é verdade. Preguiça mental. A preguiça mental de fazer uma ata bem elaborada. A preguiça mental de chamar profissionais técnicos para trabalhar em assuntos técnicos. Eu tenho uma questão polêmica dentro do meu condomínio jurídica. Então eu vou chamar um consultor jurídico, um advogado. Quando a gente fala advogado, nós sempre falamos, é o cão de briga. Não. A atividade privativa do advogado é dar consultoria jurídica, auxiliar o litígio também, mas também preservar a paz social, buscando consenso entre as pessoas participantes. Isso faz parte da atividade privativa da advocacia. Isso não é outra atividade que vai exercer, senão a advocacia. Então, nós temos que chamar profissionais específicos. Tem um problema de estrutura, eu chamo um engenheiro. Então, eu chamo um engenheiro. E a RT não quer dizer que não vai dar problemas. A VCD não quer dizer que não vai pegar fogo. Advogado não quer dizer que não vai ter problemas jurídicos. Nada então, paga nem profissionais técnicos, exato. Profissionais técnicos não quer dizer que você não terá problemas. Mas quer dizer que você está precavido e a tua probabilidade de problemas será menor. Então, ou concentrada, ou planejada. Problemas também se planejam. Então, existem várias técnicas de planejamento e planejamento estratégico, onde eu tenho probabilidade de ter problemas. Tem probabilidade de ter problemas. Ele é controlado. Eu sempre falo, né? É sempre fazer uma ação preventiva dentro do prédio, para evitar fogo, evitar que o prédio caia, para evitar processos. O máximo que você puder evitar e você puder conciliar é a melhor coisa que tem. Com certeza. Eu falo isso para os meus alunos lá do curso de capacitação de síndicos lá no Senac. A manutenção preditiva é muito melhor do que a preventiva, inclusive, porque eu tenho um constante trabalho a respeito disso. Eu tenho que uma assessoria jurídica preventiva dentro do seu condomínio, ela vai minimizar os problemas que poderão surgir. Eu tenho que uma questão de controle financeiro efetivo dentro, a instalação de programas de controle financeiro dentro do meu condomínio evitam aqueles altos e baixos na minha previsão orçamentária. São controles. O condomínio já tem isso há muito tempo.
ele já pode utilizar, isso já há anos você tem gestões administrativas eficientes que administram isso, para condomínios, inclusive. Então, falar nomes novos, né? Utilizar a palavra estúdio para maquiar kitnet é maravilhoso, né? Utilizar compliance hoje para condomínios para falar sobre transparência, previsão orçamentária e prestação de contas é lindo, mas eu tenho que aplicar o mínimo que tem na legislação. Eu tenho que determinar que o condomínio possa se auto-administrar. Eu tenho que determinar que a coletividade sinta o senso de pertencimento àquela coletividade. É verdade. Eu tenho que saber que pessoas, humano, carne e osso, moram naquele condomínio, pensam diferente, mas têm um objetivo comum, o patrimônio. Então eu tenho que buscar isso, independente se eu estou em altíssimo padrão ou eu estou num HIS, num interesse social, numa habitação de interesse social. E eu tenho vários exemplos de habitação de interesse social que são perfeitas comunidades, e a comunidade, quando eu falo, não estou sendo pejorativo, porque também é comunidade, o condomínio AAA também é uma comunidade. Na realidade, são pessoas vivendo junto. Com certeza. E qual é o conselho que você dá para síndico condômino, síndico profissional que está começando, que está já na ativa? Qual o conselho que você dá para esses profissionais hoje em dia? Olha, busque a capacitação, porém pensando. Pensar é muito importante. Conhecer o que você vai administrar é muito importante. Nada é uma tabela. Nada é um manual. O manual, quem escreve, quem faz é você mesmo. Você tendo a noção do que você está administrando, tendo a noção de com quem você está lidando, tendo a noção dos teus próprios problemas. Então, fica essa a dica que nós podemos dar hoje para o síndico que recém-eleito. Conheça, planeje, haja, mas pense. Acima de tudo, pense. Converse com todo mundo e arrecade informações, né? Exatamente. E voltando ao condômino antissocial, me fala ali como, quando vai ser, dá um spoiler sobre o evento, para que a gente possa passar. 25/11, nós estamos formatando, agora, inclusive, daqui a uma semana e meia, mas nós estamos terminando de formatar neste final de semana. Vamos jogar no site dss.com.br, as inscrições ali. Vai ser um debate online. Tá? Vai ser gratuito ou é pago? Gratuito, totalmente gratuito. Não, legal, então, eu vou querer ver. Eu acho isso bastante interessante. A gente tem acompanhado, é bom sempre estar atualizando nessas situações. Bom, por hoje, doutor Cristiano, é isso. Eu agradeço muito pelo tempo, pela paciência. Eu acho que é um assunto que a gente tem que debater muito para falar sobre isso. E quer deixar algum contato seu aí para as pessoas que queiram falar com você, para tirar dúvidas, até questões de palestra, workshop, curso, e até sobre referente ao evento mesmo, né? Pode acompanhar o site da dss.com.br ou dss.consultoria pelo Facebook. Nós estamos ali para ajudar nessa questão de divulgação de eventos, de palestras, de debates de temas relevantes às cidades, aos condomínios. Tá ok, então, doutor Cristiano. Mais uma vez, muito obrigada. Vamos falar numa próxima ali, vamos ver se a gente fala mais sobre esses condomínios ali. E mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado, Silvana. Até uma próxima. Tá, até uma boa tarde. Tudo bom? Boa tarde. Tchau, tchau.